6 vencedores do GP da Arábia Saudita de 2025. Dessa vez eu faço um vídeo um pouco mais curto, com menos vencedores, até porque eu estava com visita em casa, assisti a corrida 2 vezes para poder compreender tudo, e entendi que dessa vez eu tinha que ser menos generoso. Talvez isso seja efeito de uma corrida um pouco mais modorrenta, apesar de que nem se compara com o que aconteceu na China e no Japão. Entendo que o GP da Arábia Saudita foi melhor do que essas 2 provas, mas não entregou o entretenimento do GP do Bahrein. Então, talvez a minha visão esteja um tanto quanto obliterada por uma certa falta de humor. Mas eu entendo que esses 6 vencedores mereceram ser mencionados tanto no artigo do eduardomoreira.com.br, quanto também nesse vídeo que vai utilizar o artigo como base informativa ou de comentário, já que tem muito mais a minha opinião aqui do que simplesmente dados e fatos que confirmam esses vencedores nessa lista. Teremos a lista de perdedores, também serão 6 perdedores, porque tem uma certa coerência de numerologia, mas aqui aqueles que se deram bem na prova em Jeddah. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os 6 vencedores do GP da Arábia Saudita de 2025. E o primeiro é o vencedor óbvio, que é o Oscar Piastri. Ele finalmente lidera o Campeonato Mundial de Pilotos de 2025 com uma vitória que, na minha opinião, era uma vitória previsível. Ele era o favorito máximo a vencer a corrida, apesar do resultado do treino classificatório, onde mais uma vez Max Verstappen supera todas as expectativas e consegue a pole. Porém, o carro mais equilibrado da temporada ainda é a McLaren. Um dos melhores pilotos da temporada é o Piastri, na minha opinião, o melhor, levando em consideração os resultados. A gente levanta dúvidas se ele e Verstappen eles se alternam nesse favoritismo ou nessa dominância da temporada. Para muitos, o Verstappen está mais uma vez dando aula, porque conduz uma Red Bull, que não é o carro favorito, às posições mais à frente nas disputas, considerando todas as limitações do carro, mas o Piastri merecia estar nessa liderança do Mundial, porque, afinal de contas, foi por erro dele na Austrália que ele não é líder do campeonato, e sim, ele alugou um apartamento na cabeça do Lando Norris. Vamos ver se no GP de Miami ele mantém essa performance e quanto tempo isso vai durar, porque eu espero acreditar que o Norris em algum momento vai ter que reagir. Caso contrário, vai ficar pequeno para ele, mas eu vou falar do Norris ainda nesse vídeo e olha só como a piada é pronta. Não só como vencedor, mas também no vídeo de perdedores, porque o Norris consegue se polarizar dentro desses espectros. O segundo vencedor do GP da Arábia Saudita é o Charles Leclerc, que pela primeira vez chega ao pódio na temporada de 2025 e continua provando pontos para a Ferrari, porque fãs de Lewis Hamilton, vamos combinar que o heptacampeão do mundo está sofrendo na nova equipe? Para muitos, e eu vou falar do Hamilton como perdedor no vídeo que será publicado amanhã, para muitos o Hamilton já está perdendo o seu tempo que ele tem de adaptação e as críticas começam a vir. Mas falando do Leclerc, ele consegue posicionar o carro no pódio, ele consegue entregar uma performance que dá esperanças para que a Ferrari seja um carro competitivo e abre a perspectiva de uma melhora que a Ferrari precisa ter. A gente entende que talvez um dos grandes problemas da Ferrari seja o contraste entre classificação e corrida. O ritmo de corrida da Ferrari é bom e o Leclerc deixa isso muito claro. E se a Ferrari quer ter alguma chance de disputar o título, talvez seja melhor olhar para o lado do desenvolvimento individual do Leclerc. Se tem todos os rumores de que o piloto monegasco só iria seguir o seu próprio feeling para desenvolvimento do carro de 2025, em pista esses rumores talvez não só se confirmem, como dá a razão, dá o ponto para ele realmente ser considerada a melhor visão para o desenvolvimento da Ferrari. Talvez o Fred Vasseur tenha que abrir mão de suas convicções e de pensar num carro para Lewis Hamilton e voltar o desenvolvimento desse carro para quem já estava na equipe. Quem sou eu para dar dica para o Vasseur, mas isso está ficando cada vez mais evidente no campeonato de 2025. Terceira vencedora do GP da Arábia Saudita é a Williams, porque colocou seus 2 carros na zona de pontuação.
Aqui a gente tem que lembrar do que aconteceu nas últimas provas. A Williams teve certas dificuldades lá no Bahrein, teve dificuldades no Japão. O Carlos Sainz até então não estreava no campeonato, ele finalmente fez isso na última etapa e reforçou a sua presença dentro da equipe Williams como um piloto que contribui não só com os resultados ou com a pontuação, mas também com o desenvolvimento técnico do carro. Isso não invalida todo o trabalho que o Alexander Albon está entregando, ele ainda é o melhor piloto da equipe nesse momento, mas eu entendo que a equipe do James Wolves vence se tiver dois pilotos ativos dentro da equipe, entregando resultados, entregando a pontuação e colocando a Williams num patamar superior em relação às suas adversárias diretas. E aqui, de novo mencionando o nome do Lewis Hamilton e colocando em contraste, na quinta prova, o Carlos Sainz já mostra adaptação, já mostra que pode pontuar com o carro da Williams, enquanto que Hamilton ainda está batendo cabeça, apesar de que Hamilton segue pontuando, segue na zona de top 10, mas batendo cabeça com a Ferrari que poderia entregar mais. No caso da Williams, talvez se eles organizarem direitinho, eles conseguem fazer uma temporada acima até das expectativas que a própria Williams criou, mas que todos nós criamos em função de toda a melhoria financeira que a Williams tem, agora que conta com o seu maior patrocínio de toda a história, então as expectativas para uma melhora também são muito altas. O quarto vencedor do GP da Arábia Saudita é o Isack Hadjar, porque ele coloca a Racing Bulls na zona de pontos, é a primeira pontuação dele na Fórmula 1 de forma mais consistente, e se aproveita muito bem do desastre que é essa temporada do Liam Lawson. Dá pena do Lawson nesse momento, porque foi rebaixado para Racing Bulls, tem que reconstruir a sua carreira, mas o que é que o Hadjar tem a ver com isso? Para muita gente, essa boa performance do Hadjar é até surpreendente, porque muitos viram o quanto que ele ficou destemperado com a Fórmula 2 e da forma como ele perdeu o campeonato para o Gabriel Bortoleto, e a gente achava até que ele seria um dos pilotos descontrolados da temporada. Só que não. O Hadjar está demonstrando que aprendeu com as lições do ano passado e é um dos melhores estreantes da categoria em 2025. Temos que ficar de olho nele, porque, afinal de contas, quem sabe, com um eventual ano sabático do Max Verstappen, a Red Bull pode olhar para ele e encontrar uma solução doméstica, algo que não viu no Liam Lawson. O que a gente já pode concluir essa altura do campeonato é que o Hadjar realmente entrega mais do que o Lawson nesse momento da temporada. O quinto vencedor do GP da Arábia Saudita, por incrível que pareça, e isso está virando um bordão desse canal de vídeos, é o Lando Norris. E pelos mesmos motivos pelos quais vão colocar ele como perdedor no vídeo de amanhã. O Lando Norris, depois do erro que ele cometeu ao bater no treino classificatório do sábado, com a punição que ele flertou receber com aquela entrada barra saída dos pits lá em Jeddah, com todos os erros que ele está cometendo, e isso pode ser uma pressão que ele está sentindo em função de todo o cenário que está se apresentando, com tudo isso, ele entregou uma boa prova de recuperação e chegou na quarta posição. Ele conseguiu minimizar muito o prejuízo que ele mesmo se deu durante os treinos do sábado e conseguiu colocar a McLaren numa posição ainda de destaque para o que mais interessa para o Zac Brown nesse momento, que é o campeonato de construtores. A gente sabe que a McLaren vai vencer esse campeonato com muita facilidade. Agora, o Norris, que precisa demonstrar uma reação em Miami. Miami que deu para ele a primeira vitória na carreira. Ele precisa demonstrar essa recuperação. Ele, pelo menos, fez algo que eu ainda não tinha visto ele fazer, que é a análise autocrítica. Talvez eu grave um vídeo sobre isso, mas pela primeira vez ele reconheceu que parte do problema é ele e quem sabe a partir disso ele começa a olhar para a sua performance, para a sua condição dentro da McLaren com outra perspectiva. Até porque ele não é mais o líder do campeonato, quem está na liderança agora é o seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri, que é mais novo e aparentemente com mais ímpeto para ser campeão. De qualquer forma, essa capacidade de minimizar o prejuízo do Norris tem que ser notada, tem que ser observada,
se bem que para muitos ele não fez mais do que a obrigação dele com o carro que ele dirige. E o sexto vencedor do GP da Arábia Saudita é a Mercedes como fornecedora de motores. Caso você não tenha percebido, dos 10 primeiros colocados do GP da Arábia Saudita, 6 carregavam o motor Mercedes em suas entranhas. Isso é bom para as equipes clientes da Mercedes, olá McLaren, que tem esse motor, e o motor é parte muito importante para o desenvolvimento de um carro, quanto para a própria Mercedes como equipe, porque abre a perspectiva de quando acertar esse carro da Mercedes, quando o Russell e o Antonelli tiverem um equipamento mais alinhado e mais equilibrado com diferentes tipos de pista, que quem sabe esse carro possa começar a desafiar quem está na frente nesse momento, que são McLaren e Red Bull. Além disso, é importante observar que esse motor Mercedes entregou bom desempenho em uma pista de alta velocidade, em uma pista de demanda de potência de motor, o que é muito importante para todo o restante do leque de circuitos que nós temos na Fórmula 1. Se você consegue entregar alta performance naquela pista que demanda mais, você pode trabalhar com regime de potência de motor, com distribuição de eficiência energética, com todos os fatores técnicos atrelados nas outras pistas e aí obter vantagem competitiva em relação aos seus adversários. Essa notícia de que 6 motores Mercedes chegaram nas 10 primeiras posições do GP da Arábia Saudita fez com que Zac Brown, André Stella, até o Toto Wolff abrissem um sorriso, porque todas essas equipes terão vantagens muito importantes ao longo da temporada de 2025. Com isso, eu concluo os 6 vencedores do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 neste ano. E o próximo vídeo que você vai ver amanhã comenta os 6 grandes perdedores. Sim, porque eles existem. Sim, porque não porque eles precisam ser criticados, mas porque você também tem essa percepção de que os 6 perdedores precisam melhorar bastante para alcançar os seus respectivos objetivos nessa temporada que só está começando. A gente nem terminou o primeiro terço da temporada e já temos muitas lições para absorver e refletir dentro dessa temporada de 2025, que é, por enquanto, a mais equilibrada da década.